Vamos lá, caras. 12ª questão aí do IF Sul, eu acho que é IF Sul de Minas, 2017. Uma chapa retangular de lados 20 centímetros e 10 centímetros, feita de um material cujo coeficiente de dilatação linear é 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, tem um furo circular no seu centro, cujo diâmetro é de 5 centímetros, a 25 graus Celsius. Então, quando a temperatura é essa, o furo tem esse diâmetro. Se você não lembra o que é diâmetro, tá? Diâmetro é a distância de uma ponta a outra de uma circunferência passando pelo centro, tá? Ou seja, 2 vezes o raio da circunferência. Se a chapa for aquecida até 125 graus Celsius, afirma-se que a área do furo... O que é que vai acontecer? Vamos ver o que acontece com a área do furo. Aqui ele coloca como referência o diâmetro. Então, vamos achar o novo diâmetro desse furo, tá? Então, você tem uma chapa retangular. Vamos imaginar essa chapa. Tá aqui, ó. É uma chapa retangular e no meio dela tem um furo, tá bom? Esse furo, ele é circular. E o que nós sabemos é que quando a temperatura da chapa é de 25 graus Celsius, o diâmetro do furo aqui, ó, que eu vou chamar de D, é de 5 centímetros, tá? Ele quer saber o que acontece com o diâmetro quando a gente aumenta a temperatura para 125 graus Celsius. É bem simples a ideia, tá? Quais são os dados que nos foram fornecidos? O coeficiente de dilatação linear da chapa, né? Que é 22 vezes 10 a menos 6. Foi nos dado a temperatura inicial, que é 25 graus Celsius. Foi nos dada a temperatura final, que é 125 graus Celsius. E foi nos dado o diâmetro inicial, que é de 5 centímetros, tá? Então, vamos lá. A gente pode imaginar isso daqui como se esse buraco aqui, ele fosse do mesmo metal feito que essa barra. Porque quem de fato vai dilatar é a barra. Então, ele vai sofrer com a mesma dilatação que a barra sofrer. Então, se a chapa dilata muito, o buraco dilata muito também. Então, a gente pode considerar como se ele fosse uma chapa aqui circular com o mesmo material da nossa chapa, tudo bem? Então, nós vamos atrás aí da dilatação superficial desse buraco aqui, que é dado por essa fórmula, ó. Dilatação superficial é igual superfície inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura, tá ok? Pronto. O que nós não podemos esquecer é que beta é 2 vezes alfa, porque a gente está trabalhando em 2 dimensões. Então, eu já acho beta aqui, ó. Alfa é 22 vezes 10 a menos 6, tá? Então, 2 vezes 22 dá 44. Então, fica 44 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, tudo bem? Pronto. Professor, e a área inicial? A área inicial, como é uma circunferência, nós temos que lembrar que a área da circunferência ela é π vezes o raio ao quadrado, tá? Só que a gente não tem o raio, nós temos o diâmetro. Então, o diâmetro é 2 vezes o raio, ou seja, o raio é metade do diâmetro. Se eu substituir essa informação aqui, ó, aqui dentro nós vamos ter S0 é igual a π vezes, onde tem r ao quadrado eu coloco d sobre 2, só que ao quadrado. Então fica d ao quadrado sobre 4. Então essa daqui é a área quando eu levo em consideração o diâmetro, tá? Então vamos substituir aí, ó. π vezes, o diâmetro é 5, então fica 5 ao quadrado, dá 25 sobre 4, tá? Eu não vou mexer, se você quiser, ó, escute bem, tá? Para depois você não ficar aí, professor, você deixou na forma de fração, mas só que o meu número é diferente. Se você quiser, você divide, tá? E multiplica por π, que é 3,14. Você pode dividir o 25 por 4, depois multiplicar por π. Eu vou deixar desse jeito, porque para mim é mais interessante. Centímetros ao quadrado, tá bom? Então, essa é a área inicial. Aí lá vemos. ΔS é igual a... Onde tem S0, eu vou colocar 25 π sobre 4, tá? Vezes o beta, que é 44 vezes 10 a menos 6.
vezes a variação da temperatura. A temperatura ela foi de 25 para 125, ou seja, ela variou 100 graus Celsius. Tá bom? Olha só, eu vou cancelar esse 4 aqui com esse 44. Então, 44 dividido por 4 dá 11. Aí fica ΔS vai ser igual a 25, que é esse 25 aqui, vezes o 11. 25 vezes 11 dá igual a 275 π, tá? Professor, e esse 10 a menos 6? Ó, 10 ao quadrado, desculpa, 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então, 10 ao quadrado vezes 10 a menos 6, eu vou repetir a base, que é o 10, e somar os expoentes. Menos 6 mais 2 dá menos 4. Então, a dilatação sofrida aí pelo meu círculo vai ser 275 vezes 10 a menos 4 π. Tá? Professor, você não vai multiplicar o π? Não, cara. Eu vou deixar o π quieto. Se você quiser, que você está com calculadora, você pode substituir por 3,14 e multiplicar, tá? Eu não vou fazer isso, tá bom? Pronto, professor, e agora? Eu estou querendo o diâmetro final. E aí? Ó, lá no comecinho, quando eu estava explicando dilatação, eu te falei que tem duas formas de você calcular a dilatação sofrida. Ou é simplesmente fazendo a diferença entre o tamanho final e o tamanho inicial, ou seja, ΔS pode ser o tamanho final, ou seja, a área final menos a área inicial, ou pode ser por essa fórmula aqui de cima, tá? Como nós já usamos essa aqui de cima, agora vamos usar aqui de baixo, tá bom? Então, vê só, ΔS é igual a S final vai ser, se você olhar para essa fórmula aqui, ó, vai ser o diâmetro final ao quadrado dividido por 4 vezes π, menos o diâmetro inicial, que é aquele de 5, tá? Ao quadrado sobre 4 vezes π, tá? Pronto, eu vou igualar isso aqui, que eu achei, com isso daqui de cima e vamos ver no que dá. Então, ó, diâmetro final ao quadrado vezes π sobre 4 menos diâmetro inicial ao quadrado vezes π sobre 4 é igual a 275 vezes 10 a menos 4, tá? Isso é em centímetros quadrados. Então, você tem aqui vezes π. Professor, por que você deixou o π? Por causa disso aqui, caras. Ó, e você pode deixar o π também, se você quiser. Cancelei o π, cancelei o π e cancelei o π. Sumiram os π's, tá? Primeira coisa que aconteceu. Outra coisa, esse 4 se repete aqui, então eu posso colocar tudo sobre 4. E vai ficar o diâmetro final, que eu não sei, ao quadrado, menos o diâmetro inicial. Professor, mas o diâmetro inicial não era 5? Era. Então vai ficar 5 ao quadrado, que dá 25? É. Tá? Igual a 275 vezes 10 a menos 4. Tudo bem? Pronto. Professor, eu posso tirar esse 10 a menos 4? Pode, tá? Acho que é até melhor. A vírgula ela está bem aqui. Isso aqui está mandando você voltar 4 casas com a vírgula. Então ela vai 1, 2, 3, 4. Ou seja, você tem que colocar um zero aqui e a vírgula na frente. Então nós vamos ter o diâmetro final ao quadrado menos 25, deixa eu botar mais aqui em cima, sobre 4 é igual a 0,0275, tá? Pronto, aí eu vou passar esse 4 aqui multiplicando, porque eu posso multiplicar em cruz. Então vai ficar 0,0275 vezes 4, que dá 0,11. Então, ó, df ao quadrado menos 25 vai ser igual a 0,11. Quando eu passar o 25 para lá, ele vai passar somando. Então, vai ficar df ao quadrado é igual a 25 mais 0,11, que dá 25,11. Tá? Se eu tirar a raiz quadrada disso, eu vou achar o diâmetro final, que vai ser raiz de 25,11. Tá bom? Então, vamos lá. Raiz... Deixa eu achar aqui, raiz de 25,11. Dá 5, aproximadamente aí, 5
0,011, tá? Centímetros. Dá um 0,9, mas eu arredondei, tudo bem? Ou seja, se era 5 antes o meu diâmetro, ele aumentou 0,011. Vamos ver aqui como é que tá as unidades no nosso cara aqui, ó. Ocorre um aumento e o diâmetro passa a ser 5,011 centímetros, exatamente o que a gente queria. Longa, né, a questão, mas é assim mesmo.